Torcedor, bota o hino da máquina, torcedor. Futebol é negócio. Então, muito mais do que está se modernizando e realmente está ficando muito profissional. E quanto mais fica profissional, fica negócio. E o torcedor é o grande patrimônio, é o grande consumidor desse produto futebol, que é uma paixão nacional, torcedor. Nós sabemos que nós temos aqui na zaga Rafael Thierry Sabino, um miolo de zaga, 2 backs, como se chamava no passado, de nível de Série A e de ponta, torcedor, de ponta de futebol. Jogadores que podem arrebentar no Catar, que podem ir para a Europa, jogadores que podem ir para clubes de Série A. Com certeza existe assédio de empresários, com certeza existe assédio nos empresários desses jogadores, né? Então o Sport está na Série B, não subiu, mas o salário desses jogadores são salários altos, né? Entre aspas. Não sei se houve redução por causa da queda, né, da A para B. Ou seja, torcedor, o Sport está especulando jogadores jovens promessas, jogadores que vêm com custo zero, jogadores que clubes de Série A, com excesso no elenco, emprestam para esses jogadores jovens pegarem mais experiência em clubes grandes e também em clubes grandes, em clubes vitrine, em clubes ponta para o mercado nacional, para o mercado internacional, para a elite do futebol. Esses jogadores, além de pegar minutagem, eles estão tendo visibilidade no mercado, ao contrário de ficar parados, torcedores. Então, há rumores aí nos bastidores que o Sport está atrás de um zagueiro. Me surpreendeu, porque eu falei, a gente tem uma dupla de zaga infalível, né? Mas como Yuri falou, né, e qualquer mandatário falaria, se houver uma boa proposta, ele libera, né? Uma boa proposta. Não vai vender jogador e nem está oferecendo jogador. Mas se vier aí, tem muitos clubes SAF, torcedor, hoje em dia. Tem o América Mineiro, tem o Cuiabá, tem o Bahia, tem o Botafogo, tem o Vasco, tem o Red Bull, que é de empresários. Tem muitos clubes que têm dinheiro. E se botar dinheiro, levem. Está nos rumores que o Sport está atrás de um jogador da base do Flamengo, que estava emprestado ao Bahia, também passou pelo Atlético de Goiás, goianiense. É o Gabriel Noga. Gabriel Noga é um rapaz de 20 anos, ele é promissor. A sondagem do Sport e a sondagem de outro clube, ele não aceitou, ele esperou que o treinador Vitor Ferreira do Flamengo avaliasse o elenco, que ele quer avaliar o elenco como todo, o português, o treinador do Flamengo, e ele quer participar dessa avaliação, acreditando na expectativa que vai ter chance de trabalhar com o professor do Flamengo nessa temporada 2023. A gente sabe que é muito difícil, né, para um garoto jovem. Eu sei que o Flamengo tem várias competições, só se for um talento muito acima da média. Se for na média, um bom jogador, ele vai emprestar, né? Ele vai emprestar, possivelmente o Flamengo vai emprestar. Eu já falei do Peglo, né? Do Peglo, que tem da base do Internacional, que estava emprestado ao Atlético de Goianiense, né? Que o Sport também está atrás desse jogador, atacante, ponteiro esquerdo, ponteiro direito, e também joga de meia, né? Segundo de meia. Hoje o jogador é adaptado em vários esquemas, né? Tem um inscrito aqui que ele joga também de meia, na seleção sub-20 ele jogou de meia, mas nas categorias de base ele era extrema, ponta esquerda, torcedor, e ponta direita, tanto na esquerda como na direita, como segundo atacante pode ser também. Hoje em dia o jogador joga em 3 funções. A gente tira aqui pro Juba, lateral esquerdo, começou na base, hoje é meia, camisa 10 e também às vezes ponteiro esquerdo. É isso aí, torcedor. Torcedor, quero falar sobre Andrei. Andrei é uma jovem promessa de 18 anos, né? É uma revelação do futebol brasileiro, que o Chelsea tinha interesse, mas a negociação da SAF do Vasco, 77 Partners, né? Os rumores de jornalistas, especulação, mercado especulativo do futebol, que ele ia ser vendido por 12 milhões de euros, equivale a 60 milhões de reais. Depois que ele ia ser vendido por 20 milhões de euros, que ia para um patamar a mais, 120 milhões de reais. Depois que ele ia ser vendido por 40 milhões de euros, que seria até 240 milhões de reais.
e ninguém sabe ao certo. Hoje disseram que ele foi vendido por 20 milhões de euros, né? Que dá 120 milhões, 130 milhões de reais, 140, se não me engano, a cota do euro atual em relação à moeda brasileira. Mas aí terminou agora um jornalista especulativo, que tem credibilidade, que ele foi vendido por 12 milhões. Então, que chega a 60 milhões de reais. Então, era uma jovem promessa do Vasco, era um volante médio, um volante, segundo volante, também de transição, muito bom, que o Chelsea tinha interesse, o futebol, a Liga Europeia tem interesse. O que eu acho estranho nisso é a falta de verdade, é a falta de transparência com quem banca o futebol, que é você, torcedor. Você tem o direito de saber que você que paga o ingresso, você que compra a camisa, você que assiste a pay-per-view, você que faz com que os canais de televisão dê grande dinheiro aos clubes, porque se não fosse a sua audiência, então você merece saber quanto foi vendido o jogador. É isso.